Olá, meu nome é Rinaldo, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos estudar os níveis de organização dos seres vivos. Bem, para facilitar o estudo da natureza, os cientistas agrupam os seres vivos, em determinados níveis, sendo seres vivos ou matéria inanimada, justamente para facilitar o estudo, de determinada área do conhecimento. Pois bem, na natureza, o que ocupa espaço na natureza nós chamamos de matéria. E a matéria ela é formada o quê? Por átomos. Então, o primeiro nível de organização dos seres vivos na biologia, que nós costumamos estudar, embora não seja ainda um ser vivo, mas nós começamos ali a estudar a nível de átomos. Tá? Então, o primeiro nível de organização na natureza é formada por átomos. Tá? É lógico que vocês já devem notar, se vocês já estudaram física e química, que o átomo ainda possui subpartículas, prótons, elétrons e nêutrons, e ainda são partículas ainda subatômicas, menores que essas ainda. Mas na biologia, nós organizamos os seres vivos e a matéria também inanimada, iniciando no nível de átomos. Por exemplo, na natureza nós temos aí os átomos de oxigênio, nós temos os átomos de carbono, átomos de hidrogênio e assim por diante. Aí, os átomos se agrupam para formar uma coisa um pouco maior, tá? Que nós chamamos de moléculas. Por exemplo, se dois átomos de hidrogênio, aqui vou colocar aqui, se juntar com um átomo de oxigênio, nós temos uma molécula essencial para a vida, que é a água. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio é a molécula da água, tudo bem? Então os átomos se agrupam para formar uma coisa maior, tudo bem? Porque aqui nós estamos vendo os níveis de organização do menor para o maior, tá? Então começamos pelos átomos, e esses átomos se agrupam para formar as moléculas, coloquei aqui como exemplo a molécula da água, mas tem uma outra molécula também que é muito estudada na biologia, que é o dióxido de carbono, ou gás carbônico, tudo bem? Então aqui é exemplo de moléculas, um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio, formando o gás carbônico, tudo bem? E aí as moléculas se agrupam para formar uma coisa um pouco maior, que nós chamamos de organelas. Nossa, mas que organelas, né? Que é isso aí? Organela significa, essa palavra significa diminutivo de órgão, tá? Mas não é ainda o órgão que você está pensando, rim, coração, pulmão, ainda não é. Essas organelas aqui, são formadas por moléculas, tá? Porque as moléculas se agrupam para formar uma coisa maior, chamadas de organelas, e essas organelas são estruturas presentes dentro das células, tudo bem? Então, por um exemplo de organela, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, nós vamos estudar isso mais para frente, tá bom? E aí, esse agrupamento de moléculas com as organelas se agrupam para formar, aí sim, a célula, Então, o que é uma célula? Célula é a unidade básica dos seres vivos. Também são os blocos de construção dos seres vivos, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, tá bom? E dentro desse nível de organização aqui, existem aí dois tipos de células básicas, tá? Por exemplo, as células procarióticas, tá? Procarióticas. E as células eucarióticas. Nós vamos ver isso mais para frente, mas só para vocês terem uma introdução com relação a esse assunto aqui, tá? Então, o que é uma célula eucariótica? São as células dos animais, das plantas, são as células que apresentam um núcleo verdadeiro, um núcleo definido. E as células procarióticas são as células das bactérias, que não apresentam um núcleo verdadeiro. E aí, se eu for desenhar aqui para vocês uma célula, eu vou desenhar aqui uma célula eucariótica, que é uma que apresenta núcleo, Quais são aqui, então, as três partes da célula? Aqui, ó, parece até um ovo frito, As três partes fundamentais da célula é o quê? O núcleo, que é essa bolinha menor que está dentro da célula,
esse espaço chamado de citoplasma, e aqui uma membrana que nós chamamos de membrana plasmática. Então, as três partes fundamentais da célula são o núcleo, citoplasma e a membrana plasmática. Mas lembrando, nem todas as células possuem núcleo, tá? Quem possui núcleo são só as células eucarióticas, células de animais e de plantas, por exemplo. E as células de bactérias não possuem essa estrutura aqui. Por isso que é chamada de célula procariótica, tudo bem? E aí, aqui é uma célula, tá? E as organelas, que eu estava falando agora há pouco, estão dentro das células. Então elas são pequenas estruturas aqui, ó, dentro da célula, cada um realizando uma função, como se fossem os pequenos órgãos da célula, tá? E por isso que é chamada de organela. Então, veja bem, repetindo, as moléculas, aqui os átomos se agrupam para formar as moléculas se agrupam para formar as organelas, que são essas estruturas pequenas dentro da célula, as organelas se agrupam para formar a célula, tudo bem? E a partir de organela aqui, de organela em diante, aí sim, né, nós podemos falar que é a área de atuação, né, dos biólogos, né? Embora moléculas também nós estudamos, tudo bem? Essa parte de átomos e moléculas se estuda mais na parte da química e na física, tá? Mas, como seres vivos são formados por células, por moléculas também, nós podemos aqui estudar também as moléculas, no caso da bioquímica, né, as reações químicas que ocorrem na célula, tudo bem? Então veja bem, em alguns seres vivos o nível de organização para por aqui, tá? Porque tem ser vivo que é formado apenas por uma única célula. Por exemplo, as bactérias, ou por exemplo, as amebas, que são seres microscópicos, né, formados por uma única célula. Por isso nós chamamos de que eles são seres unicelulares. Seres formados por uma única célula, tudo bem? Podendo ter núcleo ou não. Então tem ser vivo que o nível de organização para por aqui, tá? No caso dos seres, no caso de bactérias e amebas, por exemplo. Mas nos organismos mais complexos, né, os organismos que apresentam, né, tecidos, estruturas maiores, né, são os organismos multicelulares, são os formados por muitas células. Então não para por aqui, tá bom? No caso dos animais, né, nós somos animais, e das plantas não para por aqui, tá? Por quê? Porque aqui as células, elas, né, nos seres vivos mais complexos, animais e plantas, as células se agrupam para formar uma estrutura um pouco maior, que é o quê? Os tecidos, tá? Tecido, e aí nos animais existem 4 tipos básicos de tecidos, tá? Que é aqui o tecido epitelial, tá? O tecido epitelial é esse tecido que está aqui na pele, aqui, ó, o tecido mais superficial da pele, tá? Não é a pele toda, é só a parte, o tecido superficial, que recobre a pele. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, né, que são os ossos, tá? Que preenchem os espaços internos do corpo. O tecido muscular, que aqui não precisa nem falar, é tecido muscular, formam os músculos, tá? E o tecido nervoso, tá? Nervoso. Que aqui o próprio nome diz, tecido nervoso está o quê? Presente no cérebro, na medula espinhal. Tudo bem? Então, as células se agrupam para formar uma coisa maior que são os tecidos. E os 4 tipos básicos de tecidos nos animais são epitelial, conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nas plantas existem outros tipos de tecido, não são esses tecidos aqui, tá? Ou seja, o que é então tecido? Se as células agrupam, né, para formar o tecido, tecido é o quê? Um grupo de células, tá, que se agrupam, se organizam para realizar uma função, tudo bem? Então o conceito de tecido é isso, tá bom? E aí não para por aí, nos organismos multicelulares vai mais para frente. Os tecidos se organizam para formar uma estrutura um pouco maior, que é o quê? O órgão, tá? Por exemplo, o coração. Né? O coração é um órgão formado por mais de um tecido, né? O coração tem um tecido cardíaco, né? Um tecido muscular cardíaco, mas também tem vasos sanguíneos, tá? Tem também ali um pouco de tecido conjuntivo, e tem também um pouco de
de células nervosas ali também. Ou seja, o coração é uma estrutura, um órgão formado por vários tecidos. Isso que é um órgão, uma estrutura formada por vários tecidos, porque os tecidos se agrupam para formar os órgãos. Além do coração, quais os órgãos que vocês conhecem? Rim, fígado, né, baço, pulmão, né, e aí por diante, tudo bem? Então, os órgãos aqui, eles vão, nos seres vivos, vão se agrupar, né, para formar uma estrutura um pouco maior, que são o quê? Os sistemas. Aqui eu pulei daqui, ó, mas continua aqui em cima, os sistemas. Por exemplo, o coração é apenas ali, né, uma estrutura presente no sistema, chamada de sistema cardiovascular, tá bom? Então o sistema cardiovascular, ele é formado não só pelo coração e também os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Então, tudo isso, né, o coração, artérias, veias e capilares vão formar um sistema, que é um sistema chamado, por exemplo, cardiovascular. Mas também tem outros sistemas. Quais são? O sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema nervoso, né? O tecido nervoso vai formar o sistema nervoso, porque o sistema nervoso não tem só tecido nervoso, neurônio, tem outros tipos de células também, tá bom? Então, eu dei exemplo aqui, né, do sistema cardiovascular, mas dei exemplo também do sistema respiratório, do sistema, né, digestório, do sistema excretor, né, que antigamente era chamado de sistema urinário, do sistema endócrino, dos hormônios, né? Tem também o sistema músculo-esquelético, tá? Tem o sistema sensorial, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato, e aí por diante, tudo bem? E nos organismos mais complexos, os sistemas, eles vão se agrupando, né? Sistema respiratório, digestório, né? Sistema cardiovascular, se agrupam para formar uma coisa maior, que é o quê? Por fim, o organismo. Né? Um organismo, ou seja, eu sou um organismo multicelular, formado por vários sistemas. Eu tenho um sistema nervoso, eu tenho um sistema digestório, eu tenho um sistema respiratório funcionando, então eu sou um organismo. Lembrando que aqui, nesse nível, eu já estou falando de organismo pluricelular, ou seja, formado por muitas células. Mas existem, lembrando, que organismo formado por apenas uma célula, por exemplo, as bactérias. Então, nesse caso de organismos unicelulares, o nível de organização para por aqui, tá? Nos organismos mais complexos, continua, tá? Então, os sistemas se agrupam para formar uma coisa maior, chamada de organismo, tá? E aí, os organismos, eles se agrupam, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa, se eu agrupar com uma outra pessoa e ficar dentro de uma sala de aula, esse grupo de pessoas, né? Nós estamos lá na sala de aula. Esse grupo de pessoas que está na sala de aula, formada por vários indivíduos, nós chamamos o quê? De população. Nesse caso, população humana, tá? Dentro de uma sala de aula. Mas eu posso falar de uma população em uma cidade, né? Aqui a população, né, de pessoas morando numa cidade, ou morando num estado, morando num país. Mas se eu estou falando somente da população, né, de um tipo de população humana, nós caracterizamos isso como população. Ou seja, o que é então uma população? É um grupo de organismos semelhantes da mesma espécie, tá? Vivendo em um local em determinado momento, tá bom? Por exemplo, na sala de aula, né? Então, tem a população humana, mas se você, por exemplo, sai da sala de aula, né, vai para fora, você pode encontrar vários pombos, né? Aqueles pombos são da mesma espécie, uma população de pombos. Se você vê lá vários cachorros na rua juntos, aquela é uma população de cachorros, né? Porque eles são da mesma espécie. Isso que caracteriza uma população. Então, repetindo, população é um grupo de organismos da mesma espécie, tá? Um grupo de organismos semelhantes da mesma espécie que vivem que vive em um determinado local, né? Em um determinado momento, tá bom? E o interessante é que daqui em diante, população, comunidade, ecossistema, né, e biosfera, é a área da ecologia, tá? Daqui, né, por exemplo, de organismo, sistemas, órgãos, tecidos, né, células, não é a parte da ecologia. Aqui nesse nível de organização aqui, nesses níveis de organização, a área que se estuda é anatomia, fisiologia, biologia celular, tudo bem? E aí, voltando aqui,
População, então, é um grupo de organismos da mesma espécie, tá? Vivendo em um determinado local, em um determinado momento. Se essa população, por exemplo, a população humana se junta ali, né? Você está ali na rua, não tá só você ali, tá? Estão as pessoas ali, mas tem o que também ali? Insetos, né? Voando ao redor das pessoas. Tem os cachorros, tem os gatos, tem os pombos, tem outros pássaros. Tudo isso são de espécies diferentes, cada um de espécies diferentes. E aí, um grupo de organismos, né? Grupos de organismos que estão vivendo em um determinado local e que são de espécies diferentes, nós chamamos de comunidade. Tudo bem? Então, olha só, população é quando nós estamos falando apenas de uma única espécie, população humana vivendo em um local. Quando essa população humana começa a conviver com outras espécies ali naquele mesmo local, aí sim nós chamamos de comunidade. Quando tem gato, cachorro, né? Você vai lá na savana africana, tem lá girafa, tem leão, né? Tem elefante, tudo vivendo ali. Ali é também uma comunidade, tudo bem? E aí, quando junta os seres vivos de várias espécies, junto com o meio físico, ou seja, o solo, luz, a água, a temperatura, nós chegamos no próximo nível de organização, que é o quê? O ecossistema. Ou seja, o ecossistema, então, ele é formado pela parte, né, dos seres vivos e da parte também do ambiente físico. Então nós podemos dividir os ecossistemas em duas partes, tá? A parte biótica e a parte abiótica, tá? Então, o ecossistema é formado pela parte biótica, ó, bio é o que? Vida, né? Parte biótica, os seres vivos, mais o meio ambiente físico ao redor, que pode ser a água, o solo, né? A temperatura, a luz solar, né? A iluminação e assim por diante. Ou seja, a parte biótica, os seres vivos, junto com a parte abiótica, a parte não viva, formam o quê? Os ecossistemas, tá? E aí tem ecossistemas, né? Tem ecossistemas aquáticos, tem ecossistemas terrestres, tá? Tem ecossistemas de vários tipos. E os ecossistemas, né? Um conjunto de ecossistemas vai formar o quê? Uma estrutura um pouco maior, né? Um nível de organização que é o último ali estudado na biologia, que é a biosfera. Ou seja, o que é biosfera? É o lugar da Terra onde há vida, onde moram os seres vivos, tá? Na biosfera existem vários ecossistemas, tudo bem? Então vamos aqui recapitular rapidinho. Átomos se organizam para formar as moléculas, um pouco maior. As moléculas se agrupam para formar uma coisa um pouco maior, chamada de organelas. As organelas se agrupam para formar uma coisa maior, chamada de célula. As células se agrupam para formar uma coisa maior chamada de tecidos. Os tecidos se agrupam para formar o quê? Os órgãos. Os órgãos se agrupam para formar os sistemas. Os sistemas se agrupam para formar um organismo. Os organismos se agrupam para formar a população. As populações diferentes se agrupam para formar as comunidades. As comunidades se agrupam para formar os ecossistemas. E os ecossistemas se agrupam para formar a biosfera, tudo bem? E tudo isso, pessoal, que eu falei, é muito importante porque é a partir desse nível de organização que se organizam as disciplinas, né? Por exemplo, na biologia. Como eu estava dizendo, átomos e moléculas é mais ali da parte da química, da bioquímica. Agora, organelas e células e tecidos, né? Organelas, células e tecidos, essa é uma área da biologia chamada de biologia celular, né? Histologia, estudo dos tecidos, ou até mesmo embriologia, tá? No caso nesse nível de órgãos, qual é a área da biologia que se estuda os órgãos? Anatomia, fisiologia, tá? O sistema é a mesma coisa, anatomia, fisiologia. O organismo também é a área da biologia que se estuda, né, nesse nível de organização, é a anatomia, a fisiologia. A partir daqui, ó, a população em diante, é a área onde se estuda, né, onde a ecologia atua. Mas não só a ecologia. Daqui em diante, a evolução também é estudada nesse nível de organização, também, tá? A genética é estudada também em nível de população e nível de organismos também, tá? E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bem,
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma aula bem básica e simples para vocês entenderem como que os seres vivos estão agrupados nos seus níveis de organização do menor, né? Do menor para o maior. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau, tchau.